Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Vamos continuar com o nosso trabalho, nossa conversa de final de tarde sobre acolhimento. Nós decidimos, segunda, terça e quarta, falarmos sobre acolhimento. Quinta e sexta e sábado, falarmos do nosso fundador, ou de Antônio Bruno, como ele viveu e quais os seus carismas. Hoje nós vamos falar como Antônio Bruno viveu os seus carismas. Antes, porém, queria que você desse uma ajuda para nós no nosso canal. Se possível, dê lá o seu joinha, se inscreva, comente, partilhe com os seus amigos, especialmente para os seus grupos de igreja, para que esse trabalho chegue mais longe. Especialmente para as pessoas que trabalham com vulnerável, que são acolhedores, que são benfeitores, que são cuidadores de idosos e de pacientes, especialmente oncológicos. Nós falamos muito aqui em oncologia ou pacientes oncológicos, porque nós estamos dentro de um projeto que trabalha, que cuida de paciente oncológico. Mas tudo que nós falamos sobre paciente oncológico pode ser ligado, pode ser extensivo a todo tipo de paciente, a todo tipo de cuidadores e de acolhimento. Hoje eu quero falar com você sobre os carismas de Antônio Bruno, como ele viveu os seus carismas. Os carismas do nosso fundador são 4: caridade, alegria, oração e amor aos pobres. Cada carisma desse foi um período que ele aprendeu, que ele desenvolveu e que ele assumiu como sendo uma ferramenta para a sua vida. Por exemplo, o carisma alegria foi no período em que ele trabalhava num projeto lúdico que ele mesmo criou, que foi o Dono da Alegria. Como em São Paulo tem os Doutores da Alegria, aqui no Maranhão nós temos os Donos da Alegria, criado por Antônio Bruno Pessoa Souza, o fundador do Instituto Antônio Bruno. Então esse carisma, é claro que ele já era desde criança, desde sempre, muito feliz e muito alegre. Nosso fundador tinha a alegria como uma ferramenta ou como uma característica única de Antônio Bruno, especial de Antônio Bruno. Essa alegria era estampada. Quem olhava Antônio Bruno via estampado nele um sinal muito visível sobre a alegria. A caridade, ele trabalhou num grupo chamado SSVP, aspas, Vicentinos. Esse trabalho, esse grupo que está presente em mais de 150 países, ele trabalha a caridade. Imagina que Bruno entrou nesse grupo aos 7 aninhos de idade e viveu até os 22, quando ele faleceu. Então nasceu, viveu e morreu praticando a caridade ou no seio vicentino, no seio da Sociedade São Vicente de Paulo. Foi ali, nesse período, que ele trabalhou principalmente os 2 santos da sua devoção, ou os principais santos de sua devoção, que é São Vicente de Paulo e Ozanam. Ozanam, Santo Antônio Frederico Ozanam, foi o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, que o Bruno viveu por 22 anos, basicamente 15 anos, dos 7 aos 22 anos, trabalhando ativamente. Imagina que Antônio Bruno, ele é um dos membros da Sociedade São Vicente de Paulo que nunca faltou uma reunião, o mais participativo, mais ativo, um exemplo de participação, um exemplo de trabalho que ele dedicou à caridade, dedicou nas fronteiras da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, esse trabalho de caridade fez dele uma criança, um jovem, depois criança, jovem, adulto, depois de visitas nós chamamos de assistir, famílias carentes. Então, Antônio Bruno, ele visitava famílias carentes, ainda criança. Claro, não era sozinho, nós pais éramos também vicentinos, somos também vicentinos. Então, carregamos Antônio Bruno para as fileiras da Sociedade São Vicente de Paulo, para o seio da caridade. Então, ele aprendeu, ele viveu a caridade e viveu a caridade por excelência. Desde cedo, a história, a biografia
de Antônio Bruno apresenta a biografia dele, apresenta Antônio Bruno como uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito voltada ao carente, voltada ao coração do pobre. Tanto que amor aos pobres, que é um outro carisma que ele viveu, desenvolveu, trabalhou e até ensinou, aprendeu aqui na Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a sua biografia apresenta Antônio Bruno como essa pessoa que trabalha os pobres porque viveu a caridade por excelência. O outro dom, o outro carisma, que é a oração. Aí não. Aí a oração é uma característica fundamental e digo até que é priori. A oração estava no DNA de Antônio Bruno. Quando ele era criança, na mesa antes do almoço, era ele que queria sempre puxar a oração. E sempre de mãos postas, assim, já caracterizando aquela criança como uma pessoa, como uma criança que já voltada para esse dom, para a oração. É evidente que ele é neto de avós muito caridosos, muito de oração, da renovação carismática, pastoral do batismo. Os avós do Bruno, avós maternos do Bruno, eram pessoas voltadas à igreja, tipo assim, 100%. Aqueles que faziam tudo na igreja, eram tudo na igreja, muitos eventos, muito trabalho dinâmico, muitos leitores da palavra de Deus, davam cursos bíblicos. Esses eram os avós do Bruno, ministro da Eucaristia, todos dois, tanto o avô como a avó. Então isso fez com que Antônio Bruno, ajudou Antônio Bruno a manifestar nele já que ele tinha o dom da oração. Então os avós contribuíram bastante para que esse dom aumentasse ou ficasse caracterizado no coraçãozinho dele, de uma pessoa de oração. Tanto que ele, quando jovem, dirigindo espiritualidade, ele levava os jovens junto com a avó para fazer adoração ao Santíssimo. Isso era muito bacana a gente ver. Então, os 4 carismas de Antônio Bruno, ele desenvolveu muito bem, inclusive no período da sua enfermidade. E aqui tem um mistério. Ele vive esses 4 carismas todo o tempo da sua vida, e quando ele adoece, lá em 2010, ele começa a colocar em prática de uma forma mais contundente, e que às vezes a gente até não entende, são mistérios. Ele passou a falar como se pela voz dos anjos. A gente não entendia o que ele desenvolvia, o que ele queria, o que ele buscava para os seus amigos de leito. Então, a caridade ele desenvolveu muito bem nesse período, junto com os seus amigos pacientes, e o dom da oração, ele saía de leito em leito, pregando o evangelho, mesmo tomando soro às vezes, mas continuava fazendo o seu trabalho que fazia enquanto com saúde. O amor aos pobres, no período da enfermidade, ele desenvolveu de uma forma genial. Muitas vezes, não foram poucas as vezes, que ele ajudou as pessoas lá que estavam na sua enfermaria. Ajudou com palavras, ajudou até em algumas vezes financeiramente. Então, essa caridade, esse amor aos pobres, esteve com o Bruno do nascer ao pôr do sol. Então, ele viveu isso de uma forma muito salutar, e às vezes a gente pensa única. Não dá para a gente perceber, hoje, depois de 14 anos dele falecido, dele lá no céu, a gente fica tentando entender aquele coraçãozinho com aqueles carismas, um jovem de 22 anos, ainda tão jovem, com câncer, e depois dessa enfermidade, aquele jovem colocar em prática esses carismas que às vezes até nós adultos
temos muita dificuldade em colocar em prática, muito embora nós tenhamos. Mesmo sabendo que nós somos homens de oração, homens que amamos os pobres, homens de caridade, mas para colocar isso em prática não tem muita facilidade, é um pouquinho difícil. Já para ele foi o troço mais fácil do mundo, ele vivia isso, ele conseguiu viver isso, e a experienciar Deus nesse período no Vale de Lágrimas. Costumo dizer que Antônio Bruno fez essa experiência como ninguém, porque do nada o câncer, do câncer o Vale de Lágrimas, do Vale de Lágrimas a luta para ajudar os outros, como se ele, com a enfermidade diagnosticada de câncer, ele se lança em um trabalho de ajudar os outros. É como os pés do mensageiro, né? Ele luta, caminhando junto, querendo ajudar, querendo fazer com que aquelas pessoas que estavam com ele no hospital e não tinham o que ele tinha uma certa vontade, um desejo imenso de que aquelas pessoas tivessem aquilo que ele tinha. Por exemplo, o apoio familiar, porque no hospital público aqui em São Luís, onde ele se tratou, ele tinha um apoio. Fazia fila lá no hospital, todas as tardes, 4 horas da tarde, fazia fila de pessoas para visitar Antônio Bruno. Fazia fila. Muitas pessoas iam visitar o Bruno, não conseguia visitar por conta do tempo, que não dava. E nós ficávamos, às vezes, lá de fora, numa pracinha na frente do hospital, às vezes falando com ele pela janela. Tanta gente que tinha. Mas ele tinha esse apoio. Nada nunca faltou ao Antônio Bruno. Mas os amigos dele, aquelas pessoas que ele passou a amar de verdade, amar com amor terno e fraterno, não tinham, e ele queria que tivesse. Então, como aquelas pessoas não tinham e ele queria que tivesse, ele passou a ser o equilíbrio daquelas pessoas. Impressionante é que quando o Bruno saía de alta do hospital, toda a enfermaria sentia. E tinha um senhor lá, que quando o Bruno saía, a acompanhante dele, desse senhor, dizia sempre que ele ia morrer. Meu marido agora vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque o Bruno vai ficar de alta. E veja que a ligação do Bruno com esses pacientes era uma ligação nunca vista. Eu nunca vi isso. Eu nunca contemplei isso. Não tenho nenhuma história de algo semelhante. O Bruno fazia às vezes um exame em outro hospital, ele se tratava no hospital geral e fazia um exame no Dona Bela. Quando ele saía para esse exame, só ia para o exame e voltava, para um hospital e voltava, alguns pacientes queriam ir com ele, mas você não pode ir com ele. Tem uma história do seu Antônio Maximiliano, de alguns outros pacientes lá, que, poxa, eu vou com o Bruno, eu vou contigo, Bruno, aí fica naquela ansiedade. Era muito gostoso para os pacientes estar com o Bruno, era um equilíbrio, era uma força, como se ele estivesse ali, nada de ruim ia acontecer. Imagina que o pai de Antônio Bruno vivendo isso e ouvir isso dizer de um jovem lá do interior do Maranhão, chamado Codó. Esse jovem chamava de Codó porque ele era de Codó. Então um dia ele disse que quando o Bruno estava na enfermaria, a impressão que eles tinham é que nada ia acontecer. O Bruno presente, a presença de Bruno era como se para eles, os pacientes, nada de ruim aconteceria, porque o Bruno estava ali. Talvez por conta do equilíbrio, por conta da alegria que o Bruno fazia festa com eles, talvez por conta das orações, talvez por conta do brilho de Antônio Bruno, da luz do Bruno. A biografia do Bruno apresenta ele como uma pessoa de brilho, uma pessoa de muito brilho, tanto que se você não quisesse se envolver com o Bruno, era só não olhar nos olhos dele, porque todas as pessoas que olhassem nos olhos do Bruno se encantavam, pronto, ele prendia as pessoas pela luz dos olhos. É um outro dom, outra característica do Bruno que eu não sei explicar, na verdade. Para concluir esse papo de hoje, quanto à luz dos olhos, lembro da vez que nós chegamos lá em Barretos, que nós fomos falar primeira vez com o médico,
E como foi tudo arranjado, a gente não entrou em fila. O médico, quando viu meus documentos, percebeu que a gente tinha chegado naquele dia. E o médico perguntou: você chegou hoje? Eu digo: sim, cheguei hoje. E o médico recusou a nos atender, porque tinha 300 na nossa frente. E o médico saiu para saber quem mandou eu entrar ali. Quando ele saiu, eu fiquei apavorado e fiquei nervoso, porque o médico estava zangado, não ia nos atender. E o Bruno pegou na minha perna, botou a mão na minha perna e disse, assim, paulatinamente: ele vai nos atender. E eu não entendi por que o Bruno tinha tanta certeza que ele ia nos atender. O médico saiu duas vezes. Na terceira vez que ele saiu, quando ele entrou, o médico nunca tinha olhado para o Bruno, só falava comigo. Né? Quando ele, a terceira vez que ele sentou, o médico disse que não ia nos atender. Quando ele disse não vou atender, ele virou o rosto para olhar para o Bruno. Aí o olhar do médico se encontrou com a luz dos olhos do Bruno. Dali para frente, tem mais jeito. Já ficou encantado. Aí ele atendeu a gente com todo respeito, com todo amor. Inclusive o médico demonstrou até um certo nervosismo para atender a gente. E o médico disse uma coisa bem interessante: nunca tínhamos visto, mas o médico disse para ele que ele não era o paciente dele. Assim: você não é meu paciente, você vai ser meu hóspede. Por quê? Por que o médico nunca tinha nos visto e por que o médico se preocupou tanto conosco logo depois que olhou os olhos do Bruno? Tanto que ele perguntou se ele estava em casa, se ele tinha almoçado, se estava fazendo alguma coisa. O médico demonstrou muitas preocupações. E por que essa preocupação toda do médico foi só depois que ele ligou os olhos dele na luz dos olhos do Bruno? Então, essa luz forte nos olhos do Bruno, que eu digo que era um encanto, não tinha como não se apaixonar por ele, porque ele de fato era apaixonante. Ele é apaixonante, ainda hoje por causa dos dons, por conta desses 4 carismas, por conta do que ele fez, do que ele viveu. Bruno viveu a dor do câncer sem nunca chorar, nunca lamentar e nunca reclamar. Veja que um dia ele disse que Deus acertou em cheio. Disse assim: Deus acertou em cheio de novo. E eu perguntei para ele: por que, meu filho, que Deus acertou em cheio? Porque tinha que ser eu mesmo com câncer. Já pensou, papai, com câncer? Agora imagine a gente ouvir isso, eu, pai, ouvir meu filho ficar feliz em ser ele com câncer, não eu. Né? Então, de repente, são débitos que a gente tem com o Bruno. A gente deve muito a ele. Ele nunca ter sofrido na presença da gente. Ele disse: devo sofrer calado para que os outros não sofram quando eu estar sofrendo. Veja que frase: devo sofrer calado para que os outros não sofram por eu estar sofrendo. Pensando nessa frase, eu posso imaginar que ele sofreu calado, dores e às vezes até angústia, mas não apresentou essas dores, essa angústia para nós não nos angustiarmos. Então ele assumiu, ele doentinho, assumiu as nossas fragilidades, assumiu as nossas lágrimas, tudo que nós íamos chorar, Bruno fez com que nós não chorássemos, e a alegria na casa durante todo o tempo. Então foi assim que o Bruno viveu os seus 4 carismas, foi assim que ele passou para nós essa confiança, essa fé, essa extraordinária vivência dos sacramentos, essa extraordinária vida de Antônio Bruno, que hoje, vivendo uma vida depois da vida, continua nos encantando, continua nos movendo aqui no seu projeto. Cria um projeto de amor aos pobres, cria um projeto antes de falecer, deixa para nós um projeto como esse, o maior projeto de amor aos pobres do Maranhão. Nós estamos falando do Instituto Antônio Bruno, a maior casa de apoio do Maranhão. Não existe aqui no Maranhão, oxalá no Nordeste, uma casa de apoio igual a nossa. E ele deixou tudo feito, tudo pronto, ele que criou. Então imagina a pessoa, um paciente de 22 anos, com câncer, o médico não deu nenhuma expectativa de vida para ele, 0, aqui na biografia dele diz que o médico deu 0 perspectiva para ele, e nessa situação, e ele sabendo disso,
ainda teve tempo para criar um projeto, o maior projeto de amor aos pobres, de amparo aos pobres, de amparo aos pacientes oncológicos do Maranhão. Então esse é o Antônio Bruno, esse é o nosso fundador, essa é a pessoa que nós estamos trabalhando muito para que a igreja se interesse por essa história, para que a igreja abra um processo de beatificação. E você que está me ouvindo e tem acesso a isso, conhece isso, entende sobre beatificação, a importância disso para nós no Maranhão, para nós igreja católica, me ajude a divulgar esse vídeo para que a igreja tome ciência dessa história e venha conosco adiantar, apressar a abertura desse processo, porque na verdade nós estamos falando de um santo, basta conhecer esse carisma e conhecer esse jovem maravilhoso, encantador, que é Antônio Bruno Pessoa Souza. Junte a nós, nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja, Deus lhe guarde hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado.